Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Hoje eu vou tentar falar um pouquinho baixo, porque eu tô gravando às 10 para as 5 da manhã, tá um pouquinho cedo, né? Eu tô tentando me gravar desde que eu voltei da faculdade sexta-feira, mas eu voltei cansada, com sono. Não que eu não esteja com sono agora, né? Mas enfim, né? Eu vou falar um pouquinho baixo, espero que vocês consigam me ouvir, tentar chegar até mais perto. E espero que eu não tenha com muita cara de zumbi no vídeo também. Se eu tiver, desculpa, gente, mas você que tá aí lavando a louça agora e quase derrubou a faca, acho que não é um problema pra você, porque você não deve nem estar olhando pra minha cara de qualquer forma. Mas enfim, eu vim trazer pra vocês a revisão desse capítulo 804, que foi um capítulo bem confuso, aquele capítulo que vai trazer muito mais dúvida do que certeza. Então toda a análise desse capítulo vai ser assim, né, baseado em que a gente não faz ideia do que tá acontecendo, né, só para deixar mais claro. Mas antes disso, eu gostaria de dar um agradecimento muito grande a todos vocês pelo bom recebimento que teve à volta do quadro Histórias Narradas, né. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Muito bacana, eu gostei muito da opinião de vocês. Fico feliz que vocês tenham gostado do quadro de volta, da nova configuração que eu fiz, né? Com as imagens no canto, a minha câmera no cantinho superior esquerdo e o texto passando, né? Para as pessoas que quiserem acompanhar. Muito bacana isso, né? Eu vi muitos pontos positivos sobre essa história, que eu tava meio com o pé atrás, mas eu ainda tenho que arrumar a questão do microfone, que ainda assim ficou meio abafado, não ficou muito legal, mas eu vou dando um jeito nisso. Esse quadro eu vou tentar fazer mais ou menos uma vez por mês, nessa semana que tiver hiato, sabe? Quando não tiver capítulo de One Piece, né? Aquela semana que o mangá dá uma pausa, eu vou trazer esse quadro, pelo menos eu vou tentar trazer esse quadro pra vocês. Eu já tenho a ideia para a próxima história, então já vou encaminhando ela. Outra coisa que eu queria falar para vocês é para entrarem na página do Facebook do grupo. Sim, agora tem um grupo para o Teorizando com Tsuki, né? Que é um grupo aberto que vocês podem entrar no Facebook. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. E queria aproveitar e deixar um beijo para o Vinícius Ortiz, que está me ajudando a organizar esse grupo, porque eu não faço ideia de como que funciona a organização de um grupo do Facebook, eu só entro nos grupos e posto, né? Então, ele está me ajudando, está tendo paciência comigo, então obrigado, Vinícius Ortiz. Seu sobrenome é difícil, Ortiz. E, bem, não deixem de olhar aqui na descrição os links dos nossos parceiros, nossos companheiros, nossos líderes de frota, Ohara Scans, meus companheiros de tripulação, One Piece World, One Piece News, e também deem uma olhada no Bartok Clube, também agora tá tendo um vlog próprio, e deem uma passadinha lá e dêem uma conferida nesse trabalho que está recém começando e já tá ficando muito bacana. Todos os links aqui citados estarão aqui embaixo na descrição. Agora vamos para esse capítulo confuso nas costas de um elefante. Muito bem, eu vou falar com uma vozinha assim, mais baixa, tipo Google Chrome para vocês, né, imitando o vlog do Panamena aqui. Primeiro eu quero deixar aqui bem clara a minha estranheza com essa capa, né, porque eu vi o Ace, né, o Sabo e o Luffy jogando beisebol, e eu fiquei assim, tipo, ok, tá valendo pedido de gente morta agora. Como assim tá valendo pedido de gente morta? Gente, eu adoro o Ace, de verdade. Ele era meu personagem favorito. Mas ele morreu. Como assim? Agora pode tá valendo gente morta no pedido de capa? Cara, tem uma fila enorme de gente morta em One Piece. O Ace não pode simplesmente cortar a fila assim. O último que mostrou morrendo foi o Corazon. Então ele tinha que ter uma capa dele com o LOL. Ou é por ordem cronológica? Mas se for por ordem cronológica, o último a morrer foi o Oyagi. Foi o Barba Branca. Então aí ele tinha que aparecer, eu quero uma capa dele com os piratas Barba Branca. E aí, como é que tá funcionando esse esquema aí dos mortos, cara? Eu fiquei tipo, meu, que mancada isso, que capa triste, cara, porque é coisa impossível de acontecer, né? E o capítulo continua exatamente de onde ele parou, né, da subidinha da perna do elefante. E temos aquela coisa caindo, né, que eu fiz até o paralelo, tá, aqui em Jaya, para Skype cai aquele navio, né? E dessa vez não é um navio, é uma criança ensanguentada e cheia de facas. Não, desculpem, me enganei, é um macaco. É um macaco muito estranho que faz ttt na hora de cair. E aí o Kanjuro faz um comentário muito interessante, fala assim, ah não, ttt é o som que o Raizou, o nosso amigo ninja, faz quando ele tá correndo por aí.
Qual o problema desses japoneses com ninjas? Gente, ninjas que correm quando fazem barulho, ninjas têm que ser discretos, têm que estar nas sombras. Eles têm que ser discretos. Como assim, cara? Um ninja que sai correndo por aí fazendo TTTT é tão discreto quanto um ninja que veste laranja. Sem querer acusar ninguém, né? Claro, né? Mas, tudo bem, ele disse isso, né? E todo mundo desviou ali do macaquinho fazendo pose, né? O Frank fez uma pose do mal. E foi um ótimo momento pro Kanjuro brincar de tampar o olho no jutsu, alguma coisa assim. Gente, só tem gente idiota em One Piece. Eu fico impressionada. Aí, ok, né? O macaco acerta eles, cai todos lá embaixo. E aí acontece aquela coisa, né? Os dois são os olhos de fruta do diabo, mas não, tudo bem, a gente tá tranquilo aqui, pode seguir em frente, que nós vamos ficar aqui. Suspeito, né? Mas ainda bem, né? Porque o pobre dragão, o pobre Ryunosuke não está aguentando. Ele até começa a chorar quando o Zoro, que tá muito mandão ultimamente, quando o Zoro fala assim, não, vira. Aí ele tipo, até mais que o Zoro, né, dá a direção pra alguém, né, mas enfim. Aí ele não, tipo, todo mundo fica com dó dele, ele fala assim, não, deixa quieto. Aí o dragão consegue, com a força da vontade, com a determinação herdada, subir na traseira do elefante. E é o momento da despedida do nosso querido Ryunosuke. E cara, é uma cena completa, gente, todo mundo chorando. A Robin olhando pra ele assim, você vai voltar a ser um desenho. Gente, tem até o pôr do sol. Vocês notaram no pôr do sol no fundo dela se despedindo dele? Cara, Oda fazendo disso, simplesmente. Eu não sabia se chorava ou se ria, cara, essa foi muito engraçado. Aí tudo bem, né? Menos os dois machos que falam assim, era um desenho ridículo desde o começo. Né? Todo mundo brigou com eles e a Robin deposita uma flor, né, no túmulo. Aí eu já queria fazer duas colocaçõezinhas com vocês, que é essa questão da exploração dos sentimentos da Robin desde depois do Enies Lobby, desde depois é ótimo, né? Desde que ela foi resgatada pelos Mugiwaras, né, daquele grito do eu quero viver, ela vem mostrando bem mais os sentimentos dela. Talvez não tenha ficado tão aberto assim, mas se vocês lembrarem em Thriller Bark, quando o Frank ele fala pra todos eles se juntarem e fazer um Transformer, ela olha assim com o cara e tipo, não, eu nunca vou fazer isso. Ela demonstra que ela acha fofinho o Cerberus, então ela já tá mostrando mais emoções ali. Só que aí chega Shabond e tudo mais, aí eles se separam. Na ilha Gyojin também não teve muito tempo pra essas coisas, né? E em Punk Hazard e principalmente Cinderelas Rosa, agora em Zou, a gente tá vendo, né, essas emoções mais à flor da pele, que ela tá ficando muito mais expressiva, digamos assim, né? Porque ela era muito presa, assim, ela não dava confiança, né, às pessoas que ela se juntava, ela sempre achava que ela ia ser traída, e isso mostra o quanto ela, digamos assim, pode voltar a ser ela mesma, né? Poder voltar a rir sem ser forçadamente, assim, sabe? É muito interessante isso. Pra gente ver bem esse detalhe da Robin, é que tem... Eu achei que fosse uma coisa que todo mundo tinha percebido, mas eu percebo às vezes lendo histórias que outros fãs escrevem assim, que muita gente não percebe que ela parou de chamar os membros da tripulação pelas funções, ela começou a chamar eles pelos nomes. Se você não percebeu, antes Skype e tudo mais, e antes de Enies Lobby acontecer, ela chamava de Capitão Sun, Cozinheiro Sun, Navegador Sun, esse tipo de coisa. E não, depois de que aconteceu Enies Lobby, ela começou a chamar todos eles pelo nome. É Luffy, é Nami, é Sandy. Isso é bem interessante e mostra como ela agora abriu seus horizontes para essa família. Isso é bem bacana. Por isso tem gente que fala assim, não, a Robin tá ficando forçada, tal. Não é isso, gente. Agora ela se sente em casa de verdade com a família dela. Então ela pode ser ela mesma, com os companheiros que o Saulo sempre falou que ela um dia conseguiria encontrar. Isso é bem bacana, por isso que eu quis ponderar aqui. Outra coisa que eu quero ponderar aqui com vocês também é essa questão dos links, porque... Por que aquele macaco tava fazendo TTTTTT, que é o mesmo som que Raizou faz? E depois, mais pra frente no mangá, nós vemos que uma pessoa meio raposa, né? Pessoa não, tipo um Wing tá usando as roupas da Nami. Eu vou fazer um paralelo aqui, tipo de exemplificação, que seria
os Minks talvez possuam habilidades de cópia, ou seja, eles veem o inimigo lá lutando, pá, como ele age, e assumem as manias, as habilidades dele. Que, fazendo esse paralelo que eu falei pra vocês, exemplificativo, seria aqueles babuínos da ilha do Mihawk. Não tô dizendo que os babuínos seriam uma raça de Mink, ou seria uma outra raça. Mas você lembra que eles falavam, o Mihawk explicou que aquela ilha passou por tantas guerras, que os babuínos começaram a prestar atenção nas batalhas e começaram a aprender como é que funcionava, com as técnicas e tudo mais. Tanto é que o Zoro fica treinando com aqueles babuínos que assimilaram vários tipos de técnicas diferentes. Fazendo esse paralelo de animais, eu acho que talvez os Minks tenham essa capacidade também. Porque eu não acredito, eu vou descartar assim, 80% de que seja a própria Nami ali, que aparece no final do capítulo, ou que ali seja o Raizou. Não, eu acho que não vai ser uma temática de transformação em animais, porque eu acho que repetiria muito a temática de Dressrosa, a questão do poder da Sugar e tal, de transformar as pessoas em alguma outra coisa, vai ser muita repetição. Então eu acredito que não vai acontecer por esse lado. Claro que, se tratando de One Piece, a gente não pode descartar nenhuma teoria, né? Então pode ser que ele seja o Raizou, pode ser que aconteça alguma coisa com a memória das pessoas de novo, mas pelo menos eu não acredito que isso vai acontecer. E uma coisa interessante que também acontece nesse comecinho do capítulo, voltando de novo, é que quando esse macaquinho tá caindo, ele fala que eles não podem seguir em frente porque é proibida a entrada sem autorização em Zou. Que também vamos fazer novamente aquele paralelo com o Skypiea, né, com Jiraiya / Skypiea. Quando eles chegaram em Skypiea, né, eles não pagaram a taxa absurda de entrada, então eles entraram ilegalmente. Dessa vez eles passaram por uma entrada proibida, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mais uma vez se metendo em encrenca, como o Sop fala, a gente nunca pode desembarcar numa ilha tranquila, que tá tudo de boa. Não, desculpa, Sop, isso não vai acontecer. E além do nosso querido Ryunosuke, né, toda a cena de despedida dele, a cena dos sentimentos da Robin colocando uma flor em seu externo descanso e tudo mais, é uma coisa muito... Cara, gente, eu preciso, eu vou me recuperar aqui. Enfim, depois de toda essa cena, nós temos eles começando a explorar a Zou e tudo mais, e o Luffy já olha pra tudo, já pula lá de cima, e o Sop, meu Deus, o Luffy pulou. E o Zoro, ele fala assim, não, é lógico que o Luffy pulou, né, já acostumado, né, com a postura do capitão, e ele nunca liga, né, que ele é sempre conivente com o capitão dele. Mas eu fiquei surpresa com o LOL, gente. Vocês lembram o LOL no começo de Dressrosa, ou como ele agia com o Luffy e Bug Hazard? Agora ele já botou um foda-se, ele falou assim, ele não tá nem preocupado que o Luffy saiu correndo na frente ou qualquer coisa assim, não, ele tá ali com o resto da tripulação, andando de boa, falou assim, não, essas portas não estão abertas não, ó, parece que foi estourado isso aqui, tipo, foda-se, entendeu? Já está se moguibarizando, isso, eu ri muito com isso, esses pequenos detalhes. Aí aqui eu queria colocar a teoria do nosso inscrito, o Jorge Lisboa, que ele falou assim no finalzinho do comentário dele, que o elefante alcança o céu e por isso ele pode ter sido usado pelo Kaido para chegar na Ilha do Céu. Ou seja, no 802, se eu não me engano, falou que o elefante é tão grande, até mostrou uma foto dele de lado, que ele alcança o céu. E com isso, você pode, segundo o Jorge Lisboa, o Kaido podia ter subido ali, pá, que nem o Mario, e pulado em cima da Ilha do Céu. O que seria interessante nessa ideia dele é que colocaria aquela Ilha do Céu que flutua com balões, o covil do Kid e o Kaido tudo próximo de Zou. E também poderia ser uma explicação porque toda a entrada tá demolida, tá tudo quebrado. Pode ser que Kaido não seja necessariamente bem-vindo ali, como muita gente teorizava que era, né? E ele já chegando assim, só pra passar ali, ele foi destruindo tudo. É uma ideia interessante, né? Não tem como a gente ponderar muito sobre ela, né? Foi justamente o que eu disse no começo do capítulo, né? É um capítulo de mais incertezas do que certezas. Mas eu achei bem elegante sua ideia, Jorge Lisboa. Até respondi o seu comentário e até estou citando aqui no vídeo. Mas eu não sei se mais alguém teve essa impressão, mas vendo o Zou assim no panorama, eu lembrei muito tipo do estilo de Namekusei, assim, aquelas árvorezinhas pontudinhas, estilo de Dragon Ball em geral. Eu fiquei olhando assim, claro que os prédios não tem muito a ver, né?
Mas eu lembrei, eu falei assim, caramba, olha só, que coisa. Pode ser só impressão minha, mas já pensou que legal o Oda enfiar uma homenagem a Dragon Ball mais do que ele já faz, né? Mas ali aproveitando que Dragon Ball voltou e tudo mais, né, com Dragon Ball Super. Seria bacana, mas eu acho que é só impressão mesmo que eu tive. Aí veio o ponto que mais gerou discussão nesse capítulo. Aparece, né, que eu até me adiantei um pouquinho, aparece aquela raposinha lá, cachorro ou qualquer coisa que seja, naquele furry lá, com as roupas da Nami, as roupas que a Nami voltou do time skip. Aí fica aquela dúvida, será que essa é a Nami? Gente, mas como assim é a Nami? Não, será que é habilidade de cópia? Ou será que os Mugiwaras que estão ali foram roubados? O que não seria muito difícil saquear o Sunny, que deixaram o pobre do Sunny ali sozinho, né? Mas, né, pode ser isso também. Ou pode ser até por escambo, né? Porque, digamos assim, aí é uma ilha isolada, não tem contato com outras pessoas, não tem contato com pessoas de verdade. Então, talvez eles nem tenham moeda própria. Então, tudo ali pode ser negociado no escambo. Então, a Nami pode ser trocada, alguma coisa com eles. Ou até ela fez amizade ali com a galera, né? Porque eles não estavam correndo desse pessoal meio animal, né? Eles estavam correndo do pessoal, aquele lá que tinha chifre de ovelha na mão, aquela outra moça lá com chifrinhos. Então pode ser que a Nami e o pessoal tenha se aliado a esses furries aí da vida. Que aí rolou até doação de roupa, tudo assim, tipo mó brother, né? Pode ser também, não tem como afirmar muita coisa. Pode ser qualquer uma dessas opções. Embora eu acredito que a de ter se transformado em animais, eu ainda coloco mais fé na teoria de que eles vão estar vestindo roupas de bichinho para conseguir passar despercebido do que necessariamente eles terem se transformado em animais, né? Mas nunca vai se saber se tratando de One Piece. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando aquela mulher raposa, meio cachorro, sei lá, chega lá pra impedir o coelho que tava dando trabalho pro Zoro, esse Zoro nenhum dano, tá levando sova de coelho, né? Menininha coelho, mas ok, né? Que, sei lá, o bonzão tá levando canseira de coelho. Quando ela aparece pra deter, ela fala: minks menores passaram pelos portões. O que seriam esses minks menores? Será que tem divisões dentro dos minks? Será que existem minks mais puros e menos puros? Como assim? Eu pergunto pra vocês, será que agora em Zou nós vamos ser melhor introduzidos à temática dos mestiços? Porque nós sabemos que tem raças mestiças. Agora em Dressrosa a gente viu o Dellinger, né, que ele é uma mistura de humano com homem peixe lutador, ou com peixe lutador e tritão, alguma mistura louca ali, mas ele é mestiço. Antes dele, pode ter sido outros, mas eu não vou lembrar tudo certinho, mas teve um também que ele lutou no arco do Fox, que ele era meio tritão, meio gigante, alguma coisa assim. E a gente sempre viu esses mestiços longe de seu meio. Por exemplo, a gente não viu ali na Ilha Gyojin algum mestiço, a gente só viu sereias, tritões e tudo mais. Não tinha mestiços ali, não tinha como identificar mestiços. Eles tinham preconceito com os humanos, mas e com os mestiços, que não é puramente humano? Então pode ser esse negócio de minks menores, pode ser que haja divisões ali dentro, talvez porque os minks menores passaram pelos portões, parece que eles estavam fugindo, né? Pelo menos eu tive essa impressão dessa frase. Será que assim, alguma parte dos minks apoia o Kaido, que seriam aqueles lá que parecem mais humanos do que esses minks aí que são mais furries? Ou será que existe um preconceito interno? Porque o Oda sempre abordou bastante essa ideia de preconceito de raças ou preconceito de ideias, assim, de etnias, mas ele ainda não abordou essa ideia de preconceito interno, né? Com os próprios iguais que se acham diferentes, né? Porque essa temática do mestiço é bem interessante, pode render muita discussão, porque a gente não viu, como eu disse, nenhum mestiço junto com o seu grupo, né? O próprio dele já foi abandonado quanto um bebê, e aquele lá do arco do Fox, a gente não sabe, né? Tava ali com o Fox, tava sozinho, não tava com um grupo de semelhantes, uma família, alguma coisa assim. Como que a gente não pode saber que dentro dos tritões, quando um tritão é meio humano, ele já tem um preconceito assim? Será que é por isso que os minks não valem tanto no leilão de escravos? Porque eles já são uma raça mais mestiça, então para os nobres do mundo não é tão, digamos assim, não vale tanto a pena gastar seu dinheiro, porque eles são mais humanos do que deveriam ser. Eu achei bem interessante, né? Porque lembra essa ideia do yokai, né? Que são tipo de demônios japoneses que são meio animais.
E um exemplo que eu posso dar disso, assim, talvez fique mais gráfico, né, embora já seja uma história meio antiga, seria a história de Inuyasha, que basicamente conta isso, né, a história de um meio yokai, que ele é mestiço, né, a mãe dele é humana e o pai dele é um demônio, e ele sofre em toda grande parte da história preconceito dos outros yokais, dos outros demônios, e até dos humanos, porque nenhum dos lados aceita ele, né. Então seria bem interessante Oda embarcar nessa questão do preconceito, nessa divisão assim do preconceito interno, não só necessariamente o externo. Seria bem bacana de verdade. E fechamos o capítulo assim, sem saber direito o que tá acontecendo, pra onde que foi todo mundo, pra onde que o Kinemon e o Kanjuro caíram, né, se estão bem mesmo, toda aquela coisa confusa, mais incertezas do que qualquer outra coisa. E antes de encerrar esse capítulo, eu quero também deixar um outro comentário de inscrito que foi deixado na página do Facebook agora. Não esqueçam de entrar lá depois que acabar o vídeo, hein? Nós abrimos vários tópicos de discussão sobre diversos quadros e um deles é basicamente você comentar o que você achou do capítulo. Se tem alguma teoria, algum detalhe que você pode ter percebido. Justamente porque eu já posto as minhas revisões um pouquinho depois que o capítulo sai. Então dá um tempinho de você ler e falar, putz, percebi uma coisa, eu não sei se a Tsuki percebeu, eu quero falar. E você pode aparecer aqui no vídeo, da mesma forma que o João de Abreu tá aparecendo aqui agora. Ele comentou assim, Tsuki, e se as costas do elefante forem apenas a superfície e houver algo, cidade, etc, na barriga do elefante? Assim como a Labum tinha uma ilhota, seria legal. Seria realmente bem legal essa temática. Eu não tenho certeza se pode acontecer ou não, porque na baleia tem todas aquelas lendas de foi engolido por uma baleia, aquelas histórias infantis, aquelas lendas de pescador e de marinheiros e tudo mais, de você viver dentro de uma baleia, né? Eu não conheço exatamente como é que é a biologia de um elefante para dizer que se o estômago é suficientemente grande dentro dele, é suficientemente grande para ter uma outra estrutura interna, como teoricamente daria para uma baleia. Mas você tá até certo nessa colocação, né? Já que a Labum era uma ilha-baleia, né? Teoricamente, esse elefante também é um animal ilha, né? É um elefante ilha, literalmente quis voltar ali. Então pode ser que tenha alguma coisa dentro dele, não tem como a gente afirmar com certeza, mas seria realmente uma ideia bem legal de ser abordada, né? Você imagina que tem muito mais do que toda aquela superfície maluca que tem até flor crescendo, até vegetação, rio e tudo mais, nessa ilha, nesse elefante muito estranho. Bem bacana essa ideia, João. Então eu vou ficando por aqui, gente. Não esqueçam de conferir os links aqui na descrição, os nossos parceiros e tudo mais. Deixe o seu like, seu comentário, seu joinha, seu dislike, diz o que eu posso melhorar. E é isso, gente. Já são 5:30 da manhã, eu preciso dormir. Então, um beijo e nos vemos no mar.